E pessoal, hoje um dia muito especial aqui na M Company para a gente estrear esse estúdio, esse podcast, que a intenção dele é fazer com que a gente consiga levar muito conhecimento e transformar a vida das pessoas que estão assistindo, porque está em todas as nossas paredes, está na nossa cultura, que nós nascemos para transformar a vida do próximo com aquilo que a gente sabe fazer, que é o digital. Então a gente sabe que uma vez que a gente leva conhecimento para quem está aí, a gente pode transformar não só a vida de quem está assistindo, mas das pessoas que vão executar aquilo e vão transformar a vida de outras. E essa é a cadeia que a gente quer criar aqui. E hoje eu estou muito honrado e muito feliz de receber um parceiraço nosso, um cliente que a gente sempre admirou e é um prazer estarmos juntos aqui, que é Geraldo Rufino. E aí? Tamo junto, Tamo junto, vambora. Eu ia perguntar se tá preparado, mas sempre fala. Nasci pronto. Opa! Você sabe que todos nós nascemos pronto, né? Eu acho que o que vem depois, você desenvolve, né? Sim. Então, quando você falou assim, olha, o objetivo através do digital é transformar e levar coisas que somam na vida das pessoas. Eu acho que todos nós deveríamos ter esse objetivo como projeto de vida, Sim, como propósito de vida. Fazer a diferença, impactar e somar na vida do outro. Dizem que a minha referência é, você é um grande empreendedor. Para mim, empreender é isso. A minha mãe fazia isso. O tempo todo fazia alguma coisa que servisse para o próximo. Então eu aprendi empreendedorismo nessa base, entendendo que empreender é servir, é atender, é fazer o que vocês estão fazendo aqui. Digitalizar e servir para servir o outro, para somar na vida de outro. Eu acho que isso é um propósito muito legal. Sim, que legal. E assim, Geraldo, até mudando o script aqui, né, que a gente tem para seguir, a gente fala muito sobre propósito aqui. Muito, muito mesmo. Porque eu acredito muito, e eu tento levar isso para o pessoal daqui, que é o propósito que faz com que a gente chegue longe. Porque muitas vezes você pode ter um sonho, pô, eu quero conquistar alguma coisa, quero algo, mas quando você já não tem aquele algo que você quer conquistar, é muito fácil desistir, a não ser que você tenha algo chamado propósito. Como é que você viu isso dentro da tua carreira, dentro da tua jornada? O quão importante foi ter um propósito? Eu acho que o propósito tem que ser uma coisa renovável diariamente. Eu saio de manhã com o propósito de fazer a diferença, impactar e somar na vida de uma pessoa. Então, o meu propósito de hoje na área empresarial é o mesmo que eu tinha quando eu sacava carvão. Eu queria sair de casa de manhã, eu tinha um propósito muito firme de... Primeira coisa que eu aprendi com a minha mãe, de fazer alguma coisa que impactasse a vida do outro. E eu entendi que isso era possível com um simples bom dia. Sim. Fazer alguma coisa que você se conecta, que você agrada, ou que você desperta a energia divina que está no outro. E a segunda meta, eu queria ganhar dinheiro muito cedo. Eu tinha um propósito. Qual que era o objetivo de ganhar o dinheiro? Eu tinha que pôr café da manhã para minha família. Meu pai me deu essa função. Me deu não, eu assumi essa função. Sim. Em casa, papai não conseguia pôr o café da manhã. Então aquilo virou um propósito, fazer alguma coisa que sirva para o outro. Eu conseguia servir o café da manhã. Então hoje de manhã, nessa fase empresarial, o meu propósito não mudou, eu só mudei de endereço. Cada vez que eu abro uma nova frente, eu faço um novo relacionamento, eu me conecto com um novo negócio, eu crio uma oportunidade de gerar um negócio. O propósito é o mesmo que eu tinha com 8 anos de idade. Aquilo ali vai servir para impactar, para somar na vida de outras pessoas. Vai gerar emprego, vai gerar oportunidade, vai gerar produtividade, vai melhorar o país que é nosso. Assim, com esse tipo de atitude, você começa a melhorar o seu entorno. E o seu entorno tem poder de contagiar e melhorando o resto. É assim que você muda e melhora um país, através da atitude individual de cada um. Então isso isso é o meu propósito de vida desde pequeno, porque eu acho que o propósito é assim, você está onde? Está indo para onde? Está fazendo o que aqui? Né? Que eu acho que não tem um chegou lá. Sim. Então, todos os dias eu renovo esse propósito, mas o objetivo é o mesmo. O propósito que você falou, né? Precisa ter um propósito. Sim. Então, o meu propósito continua sendo sempre o mesmo. Levantar de manhã e fazer o que vocês estão fazendo. E é legal isso que você está falando, porque a gente pensa assim, o propósito ele não muda, né? Você tinha um propósito quando você estava lá no seu início, no início da tua jornada, da tua vida, nem carreira, da tua vida mesmo, e esse propósito ele segue o mesmo, só que ele é diferente. Mesmo sendo o mesmo propósito, ele não muda. É o que vocês fazem no digital, você inova. Sim, mas carrega a mesma mensagem com você. A diferença é o seguinte, quando você tem o propósito tem um pouco a ver com o seu emocional, espiritual, porque você é um ser humano. Sim. E o propósito de vocês tem um pedaço que é tecnologia. Sim. Vocês são feras no digital. Então,
o seu propósito precisa inovar o tempo todo, porque a tecnologia vence muito rápido. O meu propósito é mais constante. Sim. Ele pode ser eterno, porque ele tem continuação, mas ele também precisa de inovação. É por isso que eu preciso de vocês. Boa, é isso aí, é isso aí. Mas, Geraldo, ó, eu queria entender o seguinte, eu falei, essa aqui eu preciso falar com ele. A sua história, ela é muito conhecida, ela é muito clamada, as pessoas te conhecem muito pela sua história. Mas agora eu queria entender a estrutura por trás disso. Né? Porque a história é aquilo que a gente conversou antes de começar, né? A história ela fica com você e ela é contada de diversas maneiras diferentes. Quantos anos você já teve? Eu já tive 24. Então, você já não tem mais, porque você já teve, Sim. né? Então, significa que você já tem uma história. Sim. Então, todos nós temos uma história. Então, quando eu falo da minha história, conto a minha história, eu pergunto para as pessoas o seguinte, gente, não é necessariamente a sua história, é o que você está fazendo com ela. Então Exato. você está pegando a sua história e transformando numa coisa melhor. Você estava na cozinha lá num quartinho da sua mãe, tentando desenvolver alguma coisa sozinho. Hoje vocês estão numa estrutura admirável, com tecnologia, com inovação, ajustando, crescendo, um time gigante. Então, o que você já está fazendo alguma coisa com a sua história. Então, é o que eu venho fazendo no dia a dia. Então, eu acho bacana quando você me pergunta, olha, eu queria saber um pouco mais sobre o aqui e agora. É isso. Então. É exatamente isso. É exatamente isso que a gente quer levar. Eu quero saber do aqui e agora do Geraldo, que é exatamente isso que eu quero entender. Eu quero entender, Geraldo, qual foi a decisão silenciosa da sua vida, aquela que ninguém viu, tá? Que as pessoas podem não ter visto, mas que você sente que aquilo mudou tudo. Aquilo mudou o meu futuro. Pode ser algo de hoje, inclusive. Olha, eu diria o seguinte, quando você fala qual foi a decisão, tem um pouco a ver com virou a chave. Então, para mim isso é tão leve, Lucas, porque assim, eu não acredito que eu nunca tenha virado chave. Eu tenho uma fé, assim, incondicional, eu tenho uma fé, uma conexão, eu realmente acredito que o Deus habita em mim. Então, assim, que eu sou filho do cara mesmo, né? Eu levo muito afinco isso, eu levo a sério isso. Sim. Eu sou filho do cara. Então, assim, por isso que eu não acredito em virar chave. Eu acredito que desde que eu nasci que as portas estão abertas, só estavam encostadas. Eu aprendi muito cedo a empurrar a porta. Então, na realidade, fase a fase, eu vou empurrando porta. Aí, como é que você faz hoje? O empresário, escritor, palestrante, influencer, Então, é só uma porta. Eu vou empurrando as portas. Então, o que eu vim fazer aqui hoje? Você vê, de porta em porta, meu filho se conectou com vocês, eu vim aqui e nós empurramos uma porta que eu acredito que essa nossa parceria, essa união, esse trabalho que vocês fazem, esse time que vocês têm, permite que essa porta me leve um degrau, mais um degrau, um pouco além. Sim. Então, eu acredito nisso, eu acho que o processo é uma constante. Eu não acredito que tem uma virada e que de repente você tem uma grande empresa, um grande negócio, uma quantidade gigante de amigos, que a pessoa chama de seguidores, chama Sim. de amigos porque é orgânico, né? Então, assim, mas eu não acredito que teve um dia que você virou. É uma sequência, porque eu já era feliz, eu nasci rico. Porque geralmente as pessoas acham que quando você ganha um certo patrimônio, acham, como é que você conseguiu, né? Não, eu não imagino que eu tenha conseguido nada, eu sempre acreditei que eu nasci rico. Sim. Eu acho que a sorte, o sucesso nasceu comigo. O dinheiro é uma consequência, até porque ele não é seu, ele só está com você. Ele fica temporariamente com você, porque quando o seu tempo acaba, você não leva. Então, realmente, eu não acredito que tenha um período em que eu tenho uma história para te contar. Como é que você fez na fase tal? Na fase A, B, C, D e o aqui agora, eu estou fazendo com você a mesma coisa que eu fiz quando eu saí de casa de manhã para sacar carvão. Quando eu cheguei lá, eu percebi que se eu trabalhasse 12 horas por dia, eu ganhava um pouquinho mais. E eu ficava tão grato por poder ir para lá de manhã e produzir alguma coisa. Aquilo me dava uma felicidade, uma alegria e um prazer de viver. Então, eu só mudei de endereço. Só mudou o local, mas é a mesma coisa. E a empresa? Você tem uma grande recicladora de caminhão. Sim. E catar latinha. Mudou o tamanho da lata. Eu acho que isso que você está destacando de início e hoje, as pequenas mudanças, eu acho que é o que faz a diferença. E é o que a gente estava conversando ali fora hoje. Talvez não exista uma virada de chave, existam viradas que aconteçam. Diariamente. Porque Sim. todos os dias você ganha essa oportunidade. O que você precisa para que isso aconteça, que o dia comece? Eu tinha 5 anos, a minha mãe, o sol entrava lá no meu barraco, a minha mãe dizia, chave nova.
Sim. Você ganhou mais um dia. Então foi o que aconteceu hoje. Quando eu saí, nós vamos lá para Sorocaba para estar com os meninos, para a gente estar mais entrosado, mais alinhado, trocar energia. Então, chave nova. Uma porta nova. Nova oportunidade. E é exatamente sobre isso, né, Geraldo? É sobre ponto de vista. Porque muita gente olha e coloca aquele papel, o papel vitimista, né? Poxa, aconteceu um problema comigo, pô, eu tô com tal problema, mas é porque eu sou assim, né? E tudo é sobre ponto de vista. Muita gente podia olhar, né? Ponto de vista. Você acabou de falar de uma coisa super importante para este ano. Todo mundo está falando, você falou, ponto de vista, né? Olha, é um ano que tem carnaval, feriados Sim. a mais do que o normal, tem futebol, porque tem Copa do Mundo, e tem eleição. Sim. Então todo mundo dizendo, nosso ano vai ser sensacional. É o ano do cavalo. Mas é o ano do cavalo porque é calendário chinês? Não, eu nem sabia que tinha calendário chinês. É o ano do cavalo, esse cavalo chama-se Brasil. Ano do cavalo. Então, o Brasil é o cavalo. Tem estrume, é claro, tem o cavalo, então tem estrume. Sim. Então tem que parar de olhar para a bosta, olha para o cavalo. É isso aí. O estrume é o cenário que nós temos hoje na área dos poderes, que está uma salada. Sim. O estrume é as pessoas que ainda estão olhando para ele, em vez de olhar para o cavalo. O cavalo é esse país. Está todo mundo prontinho e continua consumindo, bebendo, comendo, vestindo, dormindo, circulando. Cara, e tem gente achando que está difícil. Se você prestar atenção, nas periferias, vila, favela, comunidade, está 60% da população desse país com uma produtividade gigante. Tem café nas favelas que se comparam, ou talvez seja até mais conchegante, mais charmoso do que café de Amsterdã, de Paris, de Londres. Estão nas favelas. E as pessoas estão achando que aquilo é uma carência. Não, aquilo é uma potência. Então, na realidade, nosso país é extraordinário. É o ano do cavalo, é o ano de você subir. Política, circula mais dinheiro, porque todo mundo quer uma cadeira no poder e para isso acontecer, todo mundo investe para poder fazer campanha. Então, tem mais dinheiro circulando. Feriado, aumenta o turismo. E vem muita gente de fora, porque o país é turismo de fora a fora. Todo estado nosso tem um campo turístico. Copa do Mundo, alegria, futebol, diversão, dinheiro circulando por causa do esporte. Sim. Cara, então só tem coisas positivas acontecendo e tem gente achando que vai ter um problema. Não, gente, tem um cavalo, para de olhar para o estrume. Então, na realidade, você falou assim, o que é isso? Nova porta, mais uma porta aberta. É o ponto de vista que você acabou de falar. Para onde é que você está olhando? Para a bosta ou para o cavalo? É exatamente. As pessoas hoje elas olham mais para o problema do que para a solução. Os problemas são necessários. Porque o dia que não tiver problema, você para de produzir anticorpos. Sim. O problema é que permite que você reaprenda, que você não se ache, que você se reencontre com a humildade e se prepara para ir para a próxima fase. Os problemas é que faz com que você faça correção e gere oportunidade para quem aprendeu a fazer aquilo. Sim. O problema é que faz as coisas mudarem de lugar para ter continuação. O dia que não tiver problema, acabou o seu tempo. Não tem sentido a vida se não tiver problema. Mas ele sempre foi menor que eu. O problema não pode ser maior do que a sua fé, a sua determinação e 16 horas trabalhadas, tá? Dinheiro se arruma com 16 horas trabalhadas. Nunca vi ninguém rico trabalhando 6 horas. Por que não dá certo? Porque o dia tem 24. Sim. É claro que não vai dar certo. Se o dia tem 24, você consome 24. Você consome energia 24 horas. E trabalha 6 horas, a conta não vai fechar. Não fecha. Então, eu quero pelo menos ter equilíbrio. Trabalha 12. Sim. Eu quero dinheiro de sobra. Trabalha um pouco mais. Sim. Um pouco mais. Aí você tem um pouco mais. O cara quer ter 2 tênis, 2 smartphones, 2 casas, 2 famílias. Então, é só ter 2 trabalhos. Sim. Se você quer ter mais coisas, tem que fazer Trabalhe um pouquinho mais. coisas. Então, na Exato. realidade, nós temos livre-arbítrio, você pode fazer escolhas. Quais são os nossos valores? Você falou, valores, cara, quais são os seus valores? Faça escolhas. Como é que você vai achar um propósito? Não estava falando agora há pouco de propósito. Como é que você sabe qual é o seu propósito? Você não sabe nem quais são os seus valores. Quais são os seus valores? Está fazendo o que aqui? Quanto tempo você ainda tem? Cara, fração de segundo o seu tempo acaba. Então aproveita e vê o que você pode fazer hoje. Então, por isso que eu falo para você, as portas não foram trancadas. Sim. Elas estão abertas. Você precisa ter atitude de empurrar. Tem problema? Tem, mas ele é menor do que a sua determinação, a sua fé. Né? Então, e a paixão. Você põe paixão naquilo que você faz, determinação, paixão. Você põe o pé, Deus põe o chão. Sim. E eu acho que, assim, é legal que você falou de paixão, porque a paixão, muitas vezes, ela te move mais forte ainda do que o amor, Combustível atômico. Exato, exato. O amor
É a estabilidade, né? Aquele equilíbrio, Sim. a paixão. Eu tô apaixonado, eu quero aquilo. O amor pode ser avião, Boeing. A paixão é foguete. Exato. Ó, Geraldo, eu queria entrar num ponto mais profundo agora, porque assim, a gente tá falando que hoje existe um discurso, a gente tava até comentando isso antes, hoje existe um discurso muito motivacional, né, no Brasil. E eu queria saber o seguinte, o que o discurso de motivação hoje esconde das pessoas, que é o discurso real, que é aquilo que você prega todos os dias para as pessoas na realidade mesmo? Olha, você quer se motivar? Para você quer se motivar? Então, em vez de você ouvir eu falar, procura se informar para ver se eu faço aquilo que eu falo. Porque você motivar, olha, o dia é lindo, vamos se motivar, vamos sorrir, vamos pular. Aí desliga a câmera assim. Ei, você está depressivo? Você está fazendo discurso motivacional e você tem depressão. Você está fazendo discurso motivacional e saiu de casa de manhã e não deu bom dia, não serviu o primeiro café para quem dormiu com você. Então, assim, cara, eu acho que tem que sair um pouquinho dessa coisa do online, do motivacional para inglês ver, da rede social. A rede social é uma forma de comunicação, mas se você hoje tem tanta tecnologia que dá para você conferir para ver se é verdade. Você pergunta para a tecnologia, ela mesma responde para você se é verdade ou não. Sim. Quem é aquela pessoa? É verdade? Que família que ela tem? Qual que é a base dela? Porque é o seguinte, a motivação, eu acho que você tem que ter, pelo simples fato de você existir e ter direito a mais um dia. Sim. Então, agora a pessoa quer motivar você, mas ela está fazendo aquilo que ela está falando? Porque a melhor forma de motivação é você copiar de alguém que faz. Eu me motivo quando eu vejo alguém chegando em algum lugar. Eu copiava meus patrões. Eram meus motivadores. Sim. Eu tinha um emprego, eu tinha oportunidade, eu era office boy e eu copiava tudo que eles faziam. Eu fui de office boy a diretor. Eu empreendia lá. Empreender. Eu queria crescer, queria servir, queria produzir. E eu comecei a empreender com 13 anos como office boy numa multinacional. E aquilo me motivava. O que me motivava? Eu ver que aquele cara conseguia. Eu queria saber como é que ele conseguia. Eu percebia que ele conseguia porque ele chegava muito cedo. Não usava hora para comer, saía muito tarde. Eu comecei a copiar. Então a motivação, você precisa ver o seguinte, se a pessoa que está tentando te motivar, se ela pratica aquilo que ela fala. Sim. E se ela não pratica, procure alguém que pratica aquilo que ela está falando. E você começa a copiar. Então, a motivação é só um jeito de lembrar você que você pode. Sim. Agora, quem vai fazer isso é você. A motivação vem de você, porque a motivação é um motivo para a atuação, né? Aí que a atitude tem que ser sua. Sim. Você quer, porque as pessoas vão para lá e ouve. Gente, isso aqui não é regime, não. Sim. É mudança de mentalidade. Tudo começa na mente. Você só ouvir e achar que deixa para segunda-feira que eu faço, não é regime, não. Você tem que ouvir e ver o que está dentro da sua possibilidade e querer. Sim. A força do querer. Então, você se motivar é bem bacana. Agora, você precisa ter atitude de dar o primeiro passo. Sim, eu concordo. E dentro da sua possibilidade. O cara, mas eu queria ter uma empresa de tecnologia, só falta o dinheiro. Ai! Vai atrás, se só falta esse, tá fácil. Se só falta dinheiro, filho, arruma um emprego. É isso aí. Onde? Onde produz tecnologia. Sim. Vai lá aprender. Aqui vocês têm um hub e mexe com digital. Já vi que tem um monte de jovem, um monte de nerd ali, os caras Sim. são bons no que fazem. Sim. Então, ele tem que ter humildade de vir para cá, sentar e começar a fazer. Sim. Aí chega uma hora que ele começa a fazer tanto que você não quer ficar sem ele. Aí você deixa ele começar a ganhar daquilo que ele faz. Exato. E ele cresce junto com você. Então a motivação é só o primeiro passo. O resto é com você. Exato. E falando de negócio, Geraldo, é legal que você destacou, a gente tem uma filosofia aqui que é o empreender dentro de uma empresa. Então eu falo para eles todo santo dia, eu quero que vocês empreendam dentro da empresa, utilizem essa estrutura para o crescimento de vocês. Porque é exatamente isso, porque se o cara está empreendendo aqui Trabalha dentro... para você. Exato. Porque Eu empreendi assim, Lucas, eu trabalhava para mim, eu nunca trabalhei para ninguém. Fiquei 17 anos nessa empresa, de office boy a diretor. Sim. Mas eu nunca trabalhei para ninguém, eu trabalhava para mim, senso de pertencimento. Você chega de manhã, não precisa de ninguém estar vendo, não precisa de uma câmera. Exato. Precisa de você. Exato. Porque se eu trabalho pra você, o horário é às 8, eu chego às 8. Se eu trabalho pra mim, o horário é às 8, eu chego às 7h30 pra arrumar. Você, trabalhar pros outros cansa muito. Sim, exato. Por que cansa? Porque você tem a sensação que você está entregando para alguém o seu trabalho. Não, cara, quando você entende que você está trabalhando para você, não tem por que cansar. É nessa hora que nós falamos da paixão, né? Põe paixão Sim. naquilo que você faz com prazer de Sim. fazer, que a hora passa, você não percebe, esquece de ir para casa, esquece Sim. de ir embora, porque tem paixão naquilo. Você pega uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você tem
pode ser relacionamento, uma criança, alguém que você gosta. Você começa a ficar e você não quer sair de lá. Paixão. Sim. E não cansa. Então, faz isso no trabalho, que você fica gigante lá, tá? Sim, é por isso que muita gente dá certo, tem gente que acaba não dando, porque tudo é sobre o ponto de vista, a gente volta ao ponto de vista. Eu trabalho para mim ou pro outro? Você falou que o cara, o vitimismo, né? Ah, mas o cara não reconhece. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não espere reconhecimento de ninguém. Não espere reciprocidade. Faça com simplicidade, entrega e pronto. Não espera. Porque é o seguinte, ela vem, tá? Ou de alguém que você tá trocando, tá ali com você, ele começa a deixar você ganhar porque ele não quer ficar sem você. Sim. Ou alguém vai perceber e vai levar você, tá? Então, sim. Cara, ou então você vai crescer sozinho. Eu fiz isso porque eu era tão empreendedor no CNPJ do outro, que quando eu precisei ter o meu, eu só fiz a mesma coisa. Sim, você já sabia o caminho. Eu só continuei. Porque eu já fazia. Então você quer ser um empreendedor de sucesso? Começa onde você está na CLT. É o melhor lugar que tem para empreender. Sim. Que é quando você tem uma CLT, que é a sensação de segurança, mas você trabalha para você. Então você já está empreendendo. Sim. Já está assumindo responsabilidade. Já está entendendo o senso de pertencimento, que aquilo é seu. E dali é que você começa a se preparar para ser do tamanho que você quiser, sim, profissionalmente falando. Porque você já é grande, você não está exercendo. Sim. Só que quando você exerce na CLT, permite que você seja grande em qualquer coisa que você queira fazer. Com certeza. E é assim, Geraldo, levando agora para o lado empreendedor, que a gente está falando sobre isso, eu queria te perguntar o seguinte, durante a nossa conversa aqui hoje, antes das câmeras ligarem, você falou muito sobre ter feito escola empresarial com judeus. Eu fiz a minha escola empresarial com judeus, na prática. Cara, o que isso te ensinou? O que eles têm de aprendizado? O que isso te ensinou no mundo empresarial? Porque eu vejo que você fala isso com... Você falou você aprendeu agora muito. há pouco de foco, fé, foco, determinação, propósito. Sim. O judeu faz isso. Eles são religiosos, eles acreditam naquilo que eles pregam. Sim. Eles praticam aquilo que eles pregam. Eles são famílias. Sim. Eles têm uma referência muito forte de família. E eles produzem 16, 12, 14 horas por dia. É claro que vai ganhar dinheiro. Eu só copiei. Tava na cara. Claro, eles fazem o óbvio. Sim. Eles são dedicados, assim, sabe? Valoriza a família e tem propósito. Vai. Eles chegavam muito cedo. Eu queria entender por que eles chegavam tão cedo. Eles não usavam nada para comer. Eles demoravam à noite, todo mundo ia embora. Eles continuavam. Falei, o que esses caras estão fazendo? Eles já têm dinheiro. Por que eles fazem tanto? Sim. Eles ganham mais dinheiro. E tem coisas boas, tem conforto, e cada vez tem mais dinheiro. Sim. Acompanhava a rotina deles e comecei a fazer a mesma coisa. Olha que interessante. Quando eu comecei a fazer a mesma coisa, o que eles fizeram? Perceberam e me deram mais trabalho. Entendi. Eu, em vez de reclamar, achei legal que estão acreditando em mim. Aí, para eu não inventar moda, tipo, eu não me entusiasmar, me motivar com outra coisa, eles me deram mais trabalho, mas deixaram eu começar a ganhar. Entendi, porque você também já estava gerando fruto, né? Então, eu trabalhava um pouco mais, mas eles deixavam eu ganhar um pouquinho mais. Provavelmente você já estava gerando bastante fruto. Então eu não tinha porquê ir para outro lugar. Sim. Eu queria ficar ali porque eu me motivava, porque eu estava trabalhando mais e ganhava mais. Então eu fui crescendo ali de uma tal forma que nem eu queria ir para lugar nenhum. Então uni o útil ao necessário, ao essencial, ao agradável. Porque assim, eu tinha uma sensação que era meu. Eles me deixavam à vontade porque esse senso de pertencimento, esse espírito empreendedor que ajuda você a crescer. Sim. Aí a empresa não quer ficar sem você, você não quer ficar sem a empresa porque você já ganhou estabilidade para levar para a família. E nós crescemos juntos. Olha, eu tinha 20 e poucos anos, 26, 27 anos, eu já ganhava 121 salários mínimos. Caraca. E como office boy, que eu entrei lá, eu ganhava 1. E foi a construção dentro do mesmo lugar. 12, 13 anos depois, eu ganhava 121. E aí, quantas pessoas que estavam lá, que muito provavelmente subiram poucos degraus ou nem subiram, porque não tinham um ponto de vista? Alguns deles vieram trabalhar para mim no futuro depois. Olha isso. Tá? Eram meus líderes, meus supervisores, meu chefe, meu gerente, e vieram trabalhar para mim. Olha isso. Lá na frente. E que interessante. Cara, a oportunidade você cria. Sim. Eu queria só uma oportunidade. Cria ela. Começa a fazer a partir de você. Mas não fica olhando para o lado para ver se alguém está vendo, não. Você precisa estar vendo. Sim. Porque aqui, eu entendo o seguinte, que nós temos o Espírito Santo, Deus habita em nós. Então é o seguinte, cara, faz para você ver. Faz sustentabilidade para você ver. Faça tudo para você ver. Então, quando você quiser ver o único ser humano que tem poder para travar você, procure um espelho que você acha ele, tá?
é você. Sim. Mas esse mesmo ser humano leva você para onde você quiser. Sim. Então faça boas escolhas e acredite em você. Efeito Universidade de Harvard. Eu fazia um curso em Harvard e eu ficava olhando o que tinha de importante em Harvard. Eu fiquei lá tempo suficiente para saber que não tem nada além da fé. Tudo que tem lá, tem no mundo inteiro. É que lá as pessoas acreditam, então se dedicam. Sim. Qualquer lugar que você se dedicar, você volta. Porque o marketing deles é extraordinário. Sim. Você vai para Harvard, você dedica. Olha, eu fiz não sei quem em Harvard. Olha, esse cara fez Harvard. Sim. Você vê um filme formado em Harvard. Sim. Direito, tudo se fala de Harvard. Então, olha, o cara vai para lá, ele vai achar que ele está no melhor lugar do mundo. Sim. Não, o melhor lugar do mundo é onde você está aqui agora, tá? Pode ser lá, pode ser aqui, pode Você ser transforma o lugar que você está. Isso é empreender. Sim. Então, você pode transformar o lugar que você está naquilo que você quiser, porque o potencial é seu. Sim. Não tem Harvard fazendo pessoas, são pessoas que vão para lá e fazem Harvard. Quem faz é ele. Sim. Tem gente do mundo todo lá que sai de lá de forma extraordinária. Ele faria a mesma coisa se ele prestasse atenção. Lá, ninguém ousa pegar um smartphone enquanto o professor fala. Tá falando, né? Ele está em Harvard. Sim. Imagina que ele vai perder Sim. tempo para pegar smartphone em vez de ouvir o professor. Então aqui não. Aqui ele pega. O professor está falando, o cara sai para tomar um lanche porque o amigo ligou. Sim. Aí, então, na realidade, o poder da transformação está em nós. Sim. Então, quem é você? Por isso você vai lá e pergunta, quem é você? Quem você é você? sabe quem é você? Cara, você é filho do cara, você pode o que você quiser, mas você está fazendo? O que você está fazendo com a sua história? Então não adianta falar da minha história. O que eu estou fazendo com ela? O que eu posso fazer para contribuir com o outro? Quem sou eu? Quanto tempo eu tenho? Meu tempo vai acabar. Você não vai deixar legado, não vai deixar nada. Não vai compartilhar isso com ninguém. Quando nós batemos um papo assim no podcast, eu faço questão de dizer para as pessoas o seguinte: por que eu tenho prazer em estar aqui? Porque eu passo para as pessoas aquilo que é possível. Foi possível para mim, é possível para qualquer um. Sim. Não tem ninguém maior ou menor. Semelhante. Se um pode, o outro pode. Por isso que eu gosto de compartilhar. Agora, vocês estão experts no digital. Vocês têm um time extraordinário. Vocês transformam isso numa coisa que também sirva para outra pessoa. Sim. Que é o propósito de vocês. Digitalizar alguma coisa que soma na vida do ser humano. Sim. Então, é por isso que a gente se completa. Eu acho que todos nós, humanos, podemos fazer isso. Isso chama-se humanização. Está faltando isso, tá? Sim. O novo normal não é a máquina, a tecnologia, o IA. É um ser humano melhor. Um ser humano melhor é aquele que compartilha, leva conhecimento, leva oportunidade e gera espaço para o outro ser humano. Sim. É assim que nós vamos melhorar a sociedade, o lugar que nós vivemos, as nossas famílias, e nós vamos realmente conseguir, o tempo que nós estamos aqui, melhor, ter uma vida melhor, mais saudável, porque até a saúde começa na mente. Tudo, então, né? Então, o cara tá. O que você está pensando? O que você está pondo na sua cabeça? Que mentalidade que você tem? Então, na verdade, o que eu mais costumo de compartilhar com as pessoas é mentalidade. Então, não importa se eu estava lá atrás catando latinha, eu estava de office boy, eu vendendo limão. A minha mente o tempo todo está absorvendo aquilo que eu posso copiar, compartilhar e aprimorar. Sim. E aí, e outra coisa, delegar, tá? Ensina para mais alguém. Porque meu filho, o Arthur, me dá um banho naquilo que ele aprendeu comigo. E eu fui fazer aquilo que ele aprendeu, eu deixei para ele fazer. Eu fui fazer outra coisa. Nós podemos evoluir preparando a nova geração com aquilo que nós já aprendemos. A nova geração é extraordinária. O jovem é espetacular, mas estão dizendo que a nossa nova geração é sem noção, não Sim. quer nada, nem trabalha, nem estuda. O jovem não quer saber de nada. Mas peraí, o jovem é a nossa extensão. Sim. Então, não terceiriza, não. Se está faltando alguma coisa para o jovem, é nós que não estamos passando. Nós estamos passando lamento, reclamação, tudo é ruim, tudo é complicado, está falando do seu país, do seu governo, da sua vida, da sua família, falando para o jovem que é tudo difícil. O jovem está começando a ficar desanimado porque você é a referência dele. Você está dizendo para ele que não dá? Bom, então não dá para ele também. Começa a se vitimizar cada vez mais. Então isso é um erro, tá? É. Então, na realidade, a nossa geração vai melhorar à medida que nós passarmos informação com conteúdo positivo. Sim. Eles vão passar a ter propósito, porque eles querem copiar você. Então você não está se deixando copiar. Você está dizendo para ele que, eu cheguei até aqui, mas foi difícil. Ei, você não chegou? Você quer desanimar o outro? Se você chegou, por que o outro não chegaria? Não pode também. Se hoje você ainda tem a tecnologia. Sim. O que eu estou fazendo aqui com vocês nessa parceria, nessa união nossa? Possibilidade de ampliar esse compartilhamento de informação, de conhecimento para melhorar a vida do outro. Transbordar para mais gente. Por isso que nós temos essa sinergia, propósito comum. Porque eu acho que no final das contas é tudo sobre servir, porque é a velha máxima. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa servir alguém.
Se você quer gerar receita, você precisa servir o próximo da melhor maneira possível. Lucas, você falou tudo sobre servir. Então, para vocês que estão nos ouvindo, então, se você ainda não estiver servindo, é porque você não serve, tá? Exato, exato. Se você não está servindo o outro, você não serve para nada. E que se você não serve para nada, provavelmente também não vai ter sucesso financeiro, mas pessoal. Você nasceu com potencial para ter. Exato. Mas para você conseguir, você precisa servir. Você precisa entender que o básico começa quando você começa a servir. A sua evolução começa quando você começa a servir. É nessa hora que eu falo, você é locomotiva. Sim. Você nasce locomotiva. Por isso que o processo de nascimento, você tem que disputar espaço com 70, com 100 milhões de espermatozoides. Já é a prova que você precisa ir à luta para você servir para alguma coisa. E você já conseguiu. Então, a parte difícil você já conseguiu, você nasceu. Sim. Então, não pode ser difícil daqui para frente. Então, a parte mais difícil é quando você nasce e você nasceu. Então, eu acho que não tem... E agora você tem espiritualidade, você tem uma energia divina que não se explica o poder que você tem. Sim. Eu descobri isso muito cedo, mas, cara, quem não descobriu, é só você olhar para dentro, copia. Sim. Todo ser pode. Ah, mas o fulano é bilionário. Não é quanto você tem, não. É quem você tem, quem você é, tá fazendo o que aqui, quanto tempo você ainda tem. Sim. Você sabe que nós temos fração de segundos, né? Aí o cara, eu tenho 40 anos. Não, você já teve, já passou. Nós temos fração de segundo, todos nós. Todos nós temos alguns segundos garantido. Sim. Você não sabe se você tem nem uma hora. Sabendo que você não tem uma hora, não dá para garantir uma hora, você não pode ser um ser humano melhor nesses segundos que você tem. Você não pode falar com a mãe nesses segundos que você tem. Você não pode dizer para alguém que você ama nesses segundos que você tem. Ah, por quê? Porque você não sabe se você ainda tem uma hora, filho. Você vai se arrepender depois? Faz isso agora. Seja um ser humano melhor agora. Sim. Então, eu entendo que isso é possível. Por isso que eu sou feliz o tempo todo. O cara fala assim, mas Rufino, você vive assim, feliz. Por que eu vou escolher outra coisa? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Você acha que o tempo que eu tenho, eu vou ficar depressivo, sim, chateado, magoado, doente, com a mente vazia? Se eu não sei nem se eu tenho uma hora, eu não vou aproveitar agora. Então, assim, mas você tem todo o tempo do mundo. Será? Não sei, não sei. E essa é a mentalidade, né, Geraldo? Porque você pega assim, tudo aquilo que você é nesse segundo, você pode deixar de ser no próximo. Então, eu não sou uma pessoa amorosa, tá? No próximo segundo você pode passar a ser. Faz agora. Exato. Atitude. É assim que você consegue perceber quais são os seus valores, é aí que você consegue achar o tal do propósito. Sim. Você tem que ter um propósito. Sim. E se no seu propósito não for servir e deixar um legado, que é o que vocês estão fazendo aqui, para compartilhar com o próximo, nossa, que propósito sem graça. Sim. E até é por isso, é até engraçado uma pessoa que tem uma empresa de digital falar isso, mas é por isso que o humano sempre vai ganhar da IA. Porque o humano, ele tem autenticidade. Então, quando você fala de delegar, é muito sobre isso. Porque o que eu delego pro próximo, aquele faz melhor do que eu. Eu vou te falar uma coisa interessante. Você falou que o humano sempre vai ganhar do IA, né? Sim. Até porque é ele que faz o IA. Exato. Então vou dizer pra você, uma coisa pra pessoa gravar. O Google não faz sexo com o ChatGPT. Exato. Alguém criou. Sempre vai precisar de um ser humano. Exato. Então, assim, a nossa continuação precisa de um ser humano. A máquina não produz máquina. Sim. A máquina faz aquilo que o ser humano orienta ela a fazer. Sim. Então, até para uma máquina, para o robô se movimentar, ele precisa de um ser humano primeiro. Sim. O que a gente costuma dizer, até queria saber da sua visão sobre isso, Geraldo, é que assim, sobre IA e humano, é que cada vez o humano vai ter que ser mais estratégico e menos executor, porque os papéis de execução a IA vai acabar fazendo. IA não, mas robôs, enfim. Tô tranquilo. Inteligência... A inteligência afetiva é o que ganha o jogo. Porque é o seguinte, inteligência espiritual, nós somos luz. Sim. Nós somos espiritualizados. Inteligência emocional, nós somos emocionais. Não Sim. tem máquina que resolve isso. Por que você não liga uma máquina, baixa um aplicativo e sai da depressão? A máquina não consegue fazer isso. Sim. É só o ser humano. Sim. Então, na realidade, cara, o cara quer um colo, quer um carinho. A depressão é falta de calor humano. Sim. Então, na realidade, pode faltar muita coisa, mas seguramente calor humano evita a depressão. Quando você tem acolhimento, tem família, tem base, tem felicidade. Não tem depressão que suporta a felicidade, tá? Então, se você entender que você pode ser feliz o tempo todo, não tem espaço para depressão. Você não chega nem perto dela. Ela nem chega perto de você. Porque isso é uma... Nós somos seres humanos frágeis. Isso é uma fraqueza humana. Então, a fraqueza não resiste à felicidade. Então, se você estiver feliz, você evita tanta coisa. Você se fortalece em tanta coisa. Sim. Então, não tem máquina para fazer isso. Então, o que você falou é a verdade. O IA é uma ferramenta que veio para te servir. Mas não é para você servir ela, é para ela servir você. Contrário. Exato. Não é ela que pergunta para você, é você que pergunta para ela. Exato. E ela só reflete aquilo que você mesmo deu de informação. Exato.
digitalmente falando. Sim. Então, o trabalho que vocês fazem na área digital é uma necessidade que nós temos, humanos, de multiplicar o que nós quisermos. Cara, então multiplica coisa boa. Porque o digital de vocês vai fazer o que eu pedi. Sim. Então, mas fui eu que pedi. Então tá dando merda porque eu pedi merda. Sim. Tá dando certo foi o que eu queria. Exato. Vocês têm a habilidade de multiplicar o potencial de cada ser humano. É por isso que eu tô aqui. Então, é isso que a gente vai se completando. Eu tenho energia, informação, conhecimento, história, armazenamento humano. Sim. Aí eu trago para vocês digitalizam. E aí quando chega do outro lado, aquilo serve para outra pessoa. Sim. Eu acho que é isso que se chama evolução. É quando você une a tecnologia e inovação com a humanização. É exatamente. E, Geraldo, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que o público vai agradecer de ter essa pergunta, porque assim, você falou muito sobre delegar, sobre você sempre delegou. Até mesmo antes da gente ligar a câmera, você estava me contando sobre isso. E é uma dificuldade que muito empresário tem e não consegue escalar por causa disso, porque não consegue delegar. Ou começa a delegar, começa a dar errado. O que para você é primordial na hora de delegar? Acreditar nas pessoas. Nós não podemos deixar de acreditar nas pessoas. Não subestime o ser humano. De onde você menos espera estão os maiores gênios. Ele só não despertou ainda. Então acredita nele que ele se desperta. Eu acho que quando você acredita nas pessoas, ela mesma começa a olhar para ela. Hora que ela olha para ela, se conecta com ela, ela descobre o Deus, ou seja, o gigante que habita dentro de cada um de nós. Todos nós temos um gigante habitando em nós. Para isso você precisa olhar para dentro. Quando você acredita nas pessoas, você motiva ela a olhar para ela. Sim. A hora que ela olha para ela, ela descobre que ela pode. Sim. E a hora que ela começa a acreditar, ela começa a desenvolver o potencial que ela tem. E aí, ela faz melhor que você aquilo que você mesmo ensinou. Então, cara, delegue, nem que seja por inteligência. Porque tem muito empresário que é egoísta, né? Eu não vou delegar isso aqui porque não vai fazer igual a mim. Tá, não vai. Isso é ótimo. Você concorda com essa visão? Eu diria que mais do que egoísta, é desinteligente. Desinteligente. Porque é o seguinte, cara, se eu posso delegar e a pessoa vai fazer para mim, se é para mim, significa que eu já tenho um pedaço do que ela está fazendo. Ela pode até ter senso de empreendedorismo, tá fazendo para ela. Mas se ela tá ligada a mim, já sobrou para mim um pedaço. Tipo assim, feliz. Então, cara, motiva ela a fazer. Sim. Motive. Eu sou um tipo do líder que o tempo todo eu motivo as pessoas a pegar o meu lugar. Sim. Meu filho pegou minha cadeira e deu um banho, Arthur. Então, e deixa a cadeira para ele, fica à vontade. Vai lá. Tá gerando resultado, vai lá. Mas a cadeira era minha, então o pedaço daquilo é meu. Sim. Então, na realidade, eu sempre fui a favor de delegar e a minha maior satisfação que eu tenho, o maior prazer que eu tenho é quando eu vejo alguém me superando naquilo que eu mesmo ensinei. Significa que eu fui um bom passador de informação. Eu não diria nem professor ou mestre, eu diria um bom ser humano. Aquele que compartilha com o outro a evolução. Porque essa evolução, quando você compartilha, vem para os dois, tá? Ele evolui porque ele aceitou aprender e melhorou aquilo, e eu consigo evoluir porque eu vou para uma coisa nova. Sim. Eu subo um degrau quando eu consigo ser substituído no degrau que eu estava. Sensacional, sensacional. E aí, gente, vocês estão com papel e caneta aí? Vocês vão anotando, que eu falei que era um podcast era um pouco diferente, porque tá virando aula. Então vai anotando isso aí. Mas, Geraldo, uma coisa que eu queria te falar é o seguinte, que o que eu tô ouvindo aqui você dizer, eu até anotei que eu queria fazer essa pergunta, o que eu tô ouvindo você dizer é que muito não é só sobre força. Na verdade, pelo que eu tô vendo, é mais sobre direção. Por que tem muita gente que é forte, que é boa, mas que anda em círculo, na sua visão? Na realidade, talvez tenha, voltando para o ponto, é porque ele tenta fazer sozinho. Cara, sozinho é muito pesado. Sim. Você falou de força. Cara, usa a força mental. A força mental permite que você pense e desenvolve, mas que você compartilha na hora que tiver que ser físico. Força física não resolve. Compartilha. Deixa cada um fazer a sua parte. Trabalha leve. Então, quando você usa a mente de verdade, a mente tem um poder extraordinário. E você ser um líder. O líder, se você pôr humildade, pôr uma liderança verdadeira, você vai servir, vai atender, vai ter simplicidade e humildade, mas vai delegar. E o outro vai aprender, vai substituir você, vai fazer melhor que você. E você monta um time extraordinário à sua volta e você começa a liderar por admiração. Admiram você. E sabe o que você precisa fazer para motivar esse time? Não é dar bônus, não. Basta você dar bom dia.
O bônus ele vai ganhar. Sim. Porque o bom dia faz o cara trabalhar motivado, porque ele entende que ele é valorizado, você acredita nele. Sim. Quando você acredita nas pessoas, ela se transforma. Você pega o seu bebê, o filho, uma criança e acredita nela. Ela já quer fazer um pouquinho mais, porque ela quer te dar orgulho, porque você acreditou Sim. nela. Quer mostrar para você que valeu a pena você acreditar. Sim. A criança faz isso. Então você imagine uma pessoa que já está um pouquinho mais preparada. Motiva ela. Sim. Acredita nela. Eu acredito nas pessoas até que me prova o contrário. E quando prova o contrário, eu dou uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Como assim? Basta que eu perceba que ela não está insistindo no mesmo erro. Não tem problema você errar. O que não pode é você insistir, você repetir, tornar um erro repetitivo. Sim. Então aí é porque você não quer. Porque todos nós temos potencial e capacidade de corrigir os erros. Isso só não é possível quando você não quer. Aí ele se torna repetitivo. Então, Sim. essa pessoa você precisa substituir Sim. por alguém que queira. Então, como eu faço seleção? Como é que eu faço uma entrevista? A primeira pergunta que eu pergunto para as pessoas é se ela sabe quem ela é, para onde ela quer ir, qual que é o propósito e até onde ela quer. Se ela me perguntar, mas que hora que eu entro? Mas quanto tempo eu tenho de almoço? Quais são os benefícios? Eu falo, o benefício é o emprego, você quer? Porque assim, as pessoas que querem não fazem esse tipo de pergunta. Sim. Eles só fazem o seguinte, mas tem a vaga? Sim. Tem a oportunidade? Eu posso vir? Sim. O emprego é meu? Como funciona, né? A gente... Essa pessoa é o gênio que você estava esperando. Porque a força do querer faz você desenvolver o potencial que você tem. Sim. Porque todos nós temos um potencial gigante. Como é que você desperta ela? Com a força do querer. Esses jovens que eu vi você aqui, cada um sentado numa mesa ali produzindo, todos eles têm um potencial extraordinário. Você acredita, o resto... Ele só precisa querer. Sim. Ele aprende com o cara que está do lado. Ele vai buscar informação. A máquina vai completando o conhecimento. Daqui a pouco ele é um digital extraordinário. Sim. Porque ele quis. Então, até onde a pessoa quer? Até onde ela tem um trabalho, porque ela precisa daquilo para comer, precisa porque a mãe obrigou a ir trabalhar e tal. Ou até onde ele tem um trabalho por propósito. E isso é interessante, Geraldo, porque isso que você falou de contratação. Aqui, o RH ele é treinado quando a pessoa faz perguntas antes de falar sobre ela e antes de demonstrar interesse. Ela faz perguntas como essa. Como funciona o horário de almoço? Quanto é? Como eu vou ganhar? É desclassificada. Ele não quer. Ele quer um CLT, um emprego. Sim. Não, o cara tem que ser espírito empreendedor. Sim. O cara que tem o espírito empreendedor, ele só quer vir. Sim. Você abre a porta. Você destranque a porta. E aí ele empurra. O cara que está procurando benefício, horário, quais são os direitos dele, então, ele está procurando uma carteirinha registrada, um Sim. CLT. Esse cara vai atrapalhar você. Sim. Então, qualquer coisa que ele custar acaba ficando caro. Sim. Porque ele começa a trabalhar para você. Eu não quero ninguém trabalhando para mim, eu quero pessoas trabalhando para eles. Mas você consegue isso com todo o seu time? Não, é por isso que trocam alguns. E é isso que eu ia reiterar aqui. Em toda essa tua jornada profissional, empresarial, você sempre teve bons times e você sempre teve bons líderes, que é isso que você falou. O Arthur pegou minha cadeira, meus filhos pegaram minha cadeira e tal. Como encontrar esses bons líderes? Ou você molda esses bons líderes? Qual que é o melhor caminho, você acha? É preparar o cara. Porque é o seguinte, todos nós temos um potencial igualmente inteligente, igualmente extraordinário. Todo Sim. mundo tem a mesma massa cinzenta e todo mundo tem uma mente que pode ser abastecida. Como é que funciona? Com a força do querer. Então, quando você quer de verdade, aquele cara que se dizia gênio, mas que estava com má vontade, você substitui com alguém que estava vazio, não tinha nem informação, Sim. mas com a força do querer ele substitui o tal gênio. Ninguém é gênio. Sim. Você fica genial naquilo que você se propõe a fazer com dedicação. Então você pega alguém que está disposto a ser dedicado, aquele que se achava gênio se torna substituível. Então, na realidade, eu avalio a força do querer. Até onde a pessoa quer. A minha melhor gerente do meu time está comigo há 32 anos. E ela entrou ajudando na cozinha, ajudando no arquivo e hoje ela comanda até mim. A sua trajetória profissional foi isso, Fez né? faculdade, estudou, tinha marido que tinha problema com vício de droga, teve filho solteiro. Então, e ela é bam no que ela faz, sim. É gênio, mora em um desses Alphaville. Sim.
e me dá ordem. Que legal. Como se eu fosse empregado dela. Que legal. E nós somos parceiros e não tem esse papo. Ela não se intimida. É tipo, eu tenho que dar satisfação para ela, mesmo o CNPJ sendo meu. Então você vê, então, a força do querer. Que ninguém para essa pessoa. Você acha que eu vou parar? O que eu mais torcia é para que ela me superasse. Ela superou, larga ela. Sim. Ela não trabalha para mim, ela trabalha para ela. Então, e ela conseguiu fazer a carreira trabalhando para ela. Eu pegava meus filhos e falava, olha, vocês têm que fazer alguma coisa. Além de estudar, porque o dia tem 24 horas, vocês estudam só algumas horas. Sim. Dá para fazer. Então eles começaram a estudar e fazer mais alguma coisa. Estudar e fazer mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa superou até o que eles estudavam. E eles resolveram trabalhar um pouco mais. E eles se tornaram pessoas bem-sucedidas profissionalmente, mas acima de tudo, boas pessoas. Pessoas com propósito. E aí eles foram me superando profissionalmente, naquilo que eu fui ensinando. E eu acredito que, a curto prazo, eles me superem também no patrimônio. Que legal. Então, para mim, isso é um privilégio. Então, assim, que legal. O cara tá me passando. Puta, acertei. Então, eu acho que... Checkmate. Eu acho que esse é meu propósito, tá? Não é porque é meu filho. Qualquer pessoa que trabalhar comigo, que ela conseguir resultado positivo, eu acho que o mérito é nosso. Sim. É meu, mas é dela. É nosso. Tipo assim, os dois ganham. Sim. Porque assim, é assim que, no meu ponto de vista, deve caminhar a humanização. A evolução humana. Porque assim, não adianta você ter um patrimônio, morar no palácio, ter o carro XYZ, mas ele precisa ter blindagem nível 6. Sim. Porque você não pode sair na rua. Porque o resto está passando fome. Então, na realidade, é o seguinte, nós precisamos fazer com que as periferias, vila, favela, comunidade, deixem de ser barraco. Que você more numa periferia, mas você tenha conforto, segurança, educação, informação. Isso só é possível se você deixar quem estiver com você participar da evolução do seu progresso material. Sim. Porque se você ganhar sozinho, você está dando um tiro no pé. Porque a curto prazo, o seu filho vai sair na rua e alguém vai tentar pegar dele aquilo que ele não conseguiu no trabalho. Então, quando nós fizermos diminuir a violência, diminuir a igualdade, então tem que não só dar oportunidade, o cara que usou a oportunidade tem que deixar de te acompanhar. Sim. Não tem sentido o cara tá com você 2, 3, 4, 5, 10 meses e ganhar salário mínimo. Então, ou ele não serve, ou você não serve. Sim. Porque assim, não tem sentido, o cara não evoluiu, ou você não evoluiu. Então por que ele continua ganhando salário mínimo? Salário mínimo é uma referência de fome. Você quer alguém com você passando fome? Então, como é que é isso? Que tipo de espírito empreendedor você tem? Que tipo de líder você é que não traz o outro? Então, na realidade, eu acho que nós precisamos melhorar a nossa sociedade, o nosso país, mas, acima de tudo, pôr a tal da humanização em prática. Sim. Você olha no cenário e você vê lá a notícia assim, fulano de tal tem X bilhões de dólares. E o fulano, agora a empresa vale não sei quantos bilhões de dólares. O cara comprou um avião, um barco e um iate de não sei quantos bilhões de dólares. E a cozinheira dele ganha 2 salários? Eu não entendo isso. Eu chamo isso de insanidade humana. Cara, eu recebi um amigo em casa e minha cozinheira fez um suco, colocou na mesa. E ele falou assim, na hora de ir embora, ele ficou lá muito tempo, na hora de ir embora, minha casa tinha uma rampa. Ele viu, ele falou, ué, tem alguém saindo? Não, a fulana está indo embora. Quem? A senhora tal. Ah, não é a sua cozinheira? É. Ela tem esse carro. Eu falei, é um carro popular. Mas é um Etios. Um Etios é um carro popular. Ele olhou para mim e falou, mas negão, você está com dinheiro. Você está na Forbes e eu que estou com dinheiro? Ele falou, mas tem sentido pagar isso para uma cozinheira? Eu falei, então, ela é cozinheira, está aqui há mais de 10 anos, cuida dos meus filhos, faz a minha comida, ela tem acesso às minhas coisas mais íntimas, e você acha que é justo ela ganhar um salário mínimo? Vivendo aqui? Trabalhando aqui o dia inteiro, nesse conforto todo que a gente tem? Ele me fez a seguinte pergunta, qual que é a vantagem? Eu falava assim, a vantagem é o seguinte, tá vendo esse suco que você está tomando? Você não gostou do suco? A comida é 10, o seu suco tá ótimo. Eu falei assim, eu garanto para você que esse suco só tem laranja. Ele, como assim? Eu falei, não, ninguém cuspiu no seu copo. Pode ter certeza, pode tomar à vontade. Está fazendo com amor. Quem fez esse suco não gosta no seu copo. Sim. Ela trata como se fosse dela. Ele parou, pensou, foi embora. Um tempo depois, esse cidadão me liga e fala assim, negão,
Fiquei uns dias sem dormir. Falei, o que foi? Aquilo que você falou lá me incomodou. Falei, bem, o que foi? Não, é aquele negócio do suco. Falei, e aí? Falei, não, fica tranquilo, meu suco agora também deve ter só laranja. Ele mudou a perspectiva também. O jeito de tratar as pessoas que cuidavam dele. Sim. A pessoa está dentro da sua casa, cuida dos seus filhos, faz a sua comida, zela por você e não tem dinheiro para pegar o ônibus para ir embora. E no dia seguinte você tem que chegar cedo de novo enquanto você dorme e fazer o seu café. E você paga para ela um salário. E você quer falar de humanização, de evolução, de sociedade humanizada? Como? Eu acho que tá aí o segredo do porquê os teus times e os líderes que você colocou na empresa sempre geraram muito resultado. Porque eles sempre também foram muito valorizados. E é muito fácil o empresário esquecer de valorizar quem está construindo, né? Esse é um erro. E outra coisa, quando eu chego de manhã, o cara que já está aqui nessa menina que cresceu na empresa e comanda quase tudo, então, você sabe o que eu levo para ela de manhã? Eu vou lá na sala dela, eu dou bom dia. Eu vou lá dar bom dia. E teve dia de eu esquecer. Tá, tudo bem aí? Tá, tudo. Não dá mais bom dia pro povo, não? Me cobrando. Sim. Porque eu não fui lá dar bom dia. Foi mal, hein? Sim. Desliguei o telefone. Desculpa, senhora, bom dia. Agora sim, hein? Cara... Mas é o jogo. A forma que você chegou aqui, hoje, né? E a gente recebe diversos clientes aqui, e eles chegam, tudo bem, falam com alguns falam com todo mundo, outros nem falam com todo mundo. Você já chegou aqui, fala pessoal, bom dia, vai, me dá um abraço aqui. Cara, a energia, a galera... E aí você fala assim, tem como essa galera agora não falar assim, cara, eu preciso ser fissurado para entregar resultado pro Geraldo? Porque é o jeito que ele me trata, o jeito que ele me valoriza, né? E eu acho que dentro de um negócio é muito sobre isso. Pô, eu vejo o empresário tá reclamando, mas meu time não faz o que eu falo, meu time não tá executando. Tá, mas espera aí, é aquilo que você fala do espelho. Eu vou olhar pro espelho e vou entender. O que você tá fazendo para isso acontecer? Cara, isso tem que ser... Tem lugares que já aconteceu assim. Eu tô no aeroporto, de boa, e tem uma senhorinha ali no canto, me olhando. Eu olhei para ela, ela fez assim um tchauzinho. Eu falei, tudo bem? Eu assisto o senhor. Eu vejo os seus vídeos, falando baixinho no cantinho com a vassoura dela. Falei pra ela, obrigado. Aí eu falei assim, você me conhece? Eu falei, conheço o senhor. Eu falei, você quer um abraço? E eu peguei, saí e fui lá abraçar a mulher. Abracei ela, ela me segurou, falou assim, olha, nossa, o senhor mudou minha vida, meus filhos e tal, meu marido te segue e tal. Que bom, você melhorou nossa vida. Falei, porque Deus abençoe, meu conteúdo era com esse propósito. Por isso eu acho importante do trabalho de vocês, Sim. fazer com que isso chegue em mais pessoas. E aí eu tô lá conversando com a mulher, aí tinha algumas pessoas que eu não percebi que estavam ali no hall do aeroporto, que também estavam me olhando e me seguia. Sim. Mas aí estavam intimidados. A hora que viu que eu fui lá abraçar a senhorinha com a vassoura, eles vieram. Também dar bom dia, cumprimentar e agradecer. Aí eu abracei todo mundo, tirei foto com todo mundo, e aí criou uma reunião, igual eu estava agora há pouco na nossa sala, virou um bate-papo. E trocas de... Virou um bate-papo, uma troca de ideia, começaram a fazer perguntas, um queria saber uma coisa, outro queria saber a outra, e foi criando uma aglomeração. E a hora que eu olhei na tela, estava escrito assim, voo encerrado, era o meu. Cara, eu comecei a rir, com a maior calma do mundo, eu liguei para a empresa e falei para o meu povo assim, olha, o voo me perdeu. Não fui eu que perdi o voo me perdeu. É simples assim. Sim. Depois eles se viraram no cinto para fazer eu chegar onde precisava chegar. Mas olha, eu não perdi o voo me perdeu. Sim. Porque ali era para ficar. Pode ser que ali tenha alguém ouvindo, que aquilo fosse fazer diferença na vida das pessoas, que a senhorinha tinha acabado de me falar. Então, esse é meu propósito. E às vezes você encontra com... Eu ando com Deus. Então, eu entendo o seguinte, essa espiritualidade habita em cada um de nós. Então, você pode não reconhecer, eu não discuto religião, cada um tem a sua, mas eu olho para as pessoas e só vejo essa parte boa. A criança ou a espiritualidade, que é o Deus que habita nela. Então, quando isso acontece, eu fico imaginando o seguinte, sabe quem é que estava ali no cantinho segurando a vassoura? Eu fiquei na dúvida se era uma pessoa ou outra. Se era o Filho de Deus, eu tenho certeza. Mas quem garante que não era o próprio?
essa visão, Geraldo, a gente conversou sobre isso aqui, eu acho que essa visão muda tudo, que é a história que você disse da pessoa do café, né? Que você falou assim, a gente viu esse vídeo, até comentamos hoje isso, que você falou assim, cara, eu fui lá, agradeci a Deus e tudo mais, ele tava do meu lado com um café e eu não falei com ele. Eu tratei ele mal. Eu acho que quando você... E isso é algo que eu vou começar a tratar com eles aqui também dentro da empresa, que é, você ter essa visão, e dois, a visão da criança também, né? Tá do seu lado. Cara, não adianta você orar e pedir para Deus, para ele te abençoar. Você não dá bom dia para ele. Como Sim. assim? Ele habita no ser humano que está do seu lado, além de você. Deus é uma energia, ele habita em todos nós. Então ele já estava do seu lado, você não deu bom dia. Sim. Cara, você não agradeceu, cara. Você foi buscar um café e não perguntou para Deus, pro Filho de Deus que estava do seu lado, se ele também queria que trouxesse um para ele. Cara, você já experimentou servir o café para sua copeira? Como assim? Ó, tia, eu trouxe um café. A senhora não fez ainda, eu trouxe um quentinho. A senhora quer? Serve a copeira. Cara, tia, pode deixar que eu limpo a mesa para a senhora. Cara, a humanização tá tão próxima. E você vai se sentir um cara tão maior se você for humanizado. Que, cara, você fica blindado, você fica protegido, você fica fortalecido. Então, essa minha força que eu tenho, essa minha disposição, essa minha alegria, essa minha felicidade, vem do meu lado, da minha essência, da minha criança, da espiritualidade que habita em mim, do Deus que eu sei que está em mim. E eu compartilho isso com as pessoas e eu não faço mais que obrigação. Por eu ser tão privilegiado, seria um egoísmo muito grande não compartilhar com ninguém. Sim. Então eu compartilho num sorriso, num abraço, num carinho, num bom dia de verdade. Eu saio de casa de manhã, Deus me abre o portão. Você acha que eu não vou abrir o vídeo e dar bom dia? É o porteiro. Então assim, cara, como é que você tá? Eu paro no farol, uma criança me aborda e fala, tio, o senhor tem alguma coisa para dar? Se eu não tiver nada, eu dou dinheiro. Como assim? Mas a criança vai fazer... Cara, não tem como eu julgar o que ele vai fazer com o dinheiro. Sim. Mas a última coisa que eu tenho certeza que eu não quero para mim é dizer para essa criança que eu não tenho nada para dar. Eu não vou armazenar isso na minha mente. Como eu não tenho nada para dar? Nessa altura do campeonato. Eu morava na favela, num barraco de chão batido, e eu conseguia pegar o resto de feira que a minha mãe pegava e dividir com os vizinhos. Naquela condição social eu já ajudava o próximo. E agora eu dizer para uma criança que eu não tenho nada para dar, na minha situação atual, eu não vou fazer isso comigo. Então, na realidade, como é que nós estamos humanizando a nós para esperar a humanização do próximo? Então, eu acho que a humanização emana de dentro de cada um de nós, a atitude individual de cada um de nós. Então, você quer ser um ser humano, você quer ter prosperidade, não é ter mais um smartphone, mais um carro, mais uma casa. Seja o humano. A humanização, a prosperidade, ser próspero é fazer para alguém alguma coisa. Cara, nem que seja um sorriso, um abraço. Você não quer ser próspero? O que você chama de prosperidade? Mais um patrimônio? Isso não é seu, só está com você, você não vai levar. Então seja um ser humano melhor. Eu acho o seguinte, qual que é a vantagem? Você se acha. Eu me acho mesmo, né? Porque eu sou feliz pra cacete, tá? Então assim, eu me acho um cara feliz. Sim. Eu não me acho um cara X, bom nisso, bom naquilo, mas eu me acho um cara extremamente feliz e eu não faço maquiagem. Eu sou assim da hora que eu levanto, a hora que eu vou dormir, grato e feliz o tempo todo. Ah, mas você não tem problema? Rapaz, você pega uma lista de problema. Vou falar um pouquinho para vocês de problema. Todo mundo reclama de problema, né? Eu nem costumo falar isso no podcast, mas eu vou fazer. Isso aqui é muito mais que um podcast. Então eu vou falar para você o seguinte. Imagine vocês que têm problema. Pega o seu problema, anota aí. Pega um papel e anota. Vamos lá. Vou dar para vocês alguns segundos. Põe os 3 primeiros, 4, 5, os mais picantes. Pode fazer isso também, Lucas. Já vou fazer. Pode fazer na mente. Sim. Isso aqui me incomoda, isso aqui eu queria resolver, isso aqui é grana, isso aqui é saúde, isso aqui é da minha mãe, isso aqui é do meu pai, do meu filho, da minha namorada, não importa. Juntou os seus problemas? Então, eu tenho uma lista desse tamanho. Vamos lá. Agora, dobra o seu problema que você escreveu num papelzinho. Agora, vamos imaginar uma urna, tá? Agora, eu vou avisar antes, tá? Você vai pôr o seu problema aqui. Eu falei para vocês que eu sou filho do cara? Filho de Deus. Então, você tem noção do poder que eu tenho? Eu vou usar meu poder. Eu vou diminuir o seu problema. Sério. Vou te livrar dos seus problemas. Vou te livrar dos seus problemas. Seus problemas vão ficar menores. Aquilo que você acha que é o pior problema vai sumir. O cara fica assim, sabe, eu vou mostrar para você que eu tenho poder. Agora você pega esse problema e põe ali na urna. Agora eu vou te avisar antes, porque eu não vou enganar ninguém.
Eu vou te ajudar, não vou te enganar. Os problemas você vai colocar aqui, vocês todos, mais 1000 pessoas à sua volta, todo mundo põe um problema aqui, tá? Como eu não gosto de enganar ninguém, eu já vou avisar vocês, eu não vou pôr o meu, tá? Eu tenho uma lista de problemas, eu não quero trocar com ninguém, porque nós vamos trocar, tá? Você vai pôr o papelzinho aqui, cada um vai pegar um papel novo. Tem um monte de bilionário aqui dentro, tá? Quem sabe você pega o papel de um bilionário, se o problema é da grana, tá resolvido. Pega lá. Ok? Agora vamos lá. Quero ver quem tem coragem de pegar o primeiro papel. Tá todo mundo com o papel na urna, né? Você pôs o seu, tá tudo aí, né? Agora você vai ter a opção de trocar de problema. Eu não pus o meu, então eu não vou pegar de ninguém aí, porque o meu tá comigo, tá? Eu não quero trocar com ninguém. Agora você achou que você tinha um problema grave de doença, de saúde, de filho, de dinheiro, colocou aí, né? E tem um monte de bilionário aí. Pega o problema de alguém, quem sabe você pega o problema de um milionário. Pega pra você. Agora, se ele é milionário e ele pôs o papelzinho aí, significa que ele também tem problema, né? Então, se você tá sem grana e você tem um problema, e achou que o problema era grana, e agora você pegou o papel de um milionário, olha que beleza, né? Então, mas esse cara tem um filho com um probleminha que não tem conserto. Você vai ficar com o bilhão dele, só que você também tem um filho que não tem problema nenhum. Ele vai ficar com... Vamos trocar, tá? Seus filhos vão ficar com problema, você vai ficar com o milhão, e ele vai ficar sem 1 milhão com problema. Como ele que ganhou 1 milhão, ele vai ganhar de novo, tá? Só que agora o filho dele tá com o problema resolvido. Sim. E você ficou com o problema. Vamos ver se... Só que não tem como resolver com dinheiro. E vamos lá, vamos continuar trocando. Agora você pôs o problema, e o problema era só a saúde da sua mãe. Então, o outro cara tem um problema que é dele mesmo, tá? Ele tá com os dias contados porque ele tá com a doença terminal. Você trocou o problema. Agora o problema é seu, tá? Não dá para destrocar. Vamos lá. Quem vai pegar o primeiro papel? Um olha pro outro olha. Eu tô falando, batendo papo. Gente, vocês devem estar pensando aí, é o que acontece quando eu falo ao vivo com as pessoas e eu olho para 1000 pessoas numa plateia e falo, vamos lá, levanta a mão, quem vai pegar o primeiro papel? Ninguém se mexe. É muito forte, é muito forte. Vocês entenderam agora como eu digo que o seu problema não era tão grande? O problema é seu. Você é o criador. O problema é a criatura, ele é menor que você. Então, por maior que ele seja, ele continua sendo menor que você, porque ele é seu. Quando você terceiriza, troca, ele não é seu. Então, não importa o papel que você pegou, você não vai ter solução, porque não foi você que criou aquele problema. Então, não tem como arrumar. Ah, mas o cara tem 1 milhão e ficou com a saúde, o outro ficou. O cara que ganhou 1 milhão, ele ganha de novo. Você não vai saber ganhar. Você vai ficar com problema de saúde com seu filho. O outro ficou sem o problema de saúde e sem dinheiro. Sem dinheiro. O dinheiro ele ganha de novo, porque foi ele que ganhou. Você vai ficar com problema de saúde e você não sabe ganhar o dinheiro de novo. E o dinheiro não resolve o problema da saúde. Você viu como é que você triplicou o seu problema? Era melhor você ter ficado com o seu. Então, na realidade, as pessoas começam a entender, puta, eu achei que... Nossa senhora, nossa, não quero isso pra mim, não. Dá uma olhada no YouTube, baixa lá na rede, olha alguns lugares do mundo. O mundo tem 200 e poucos países. Vai em algumas cidades de alguns países e dá uma baixada e vê como é que é a vida lá. E você vai ver que nós moramos num paraíso, que você está no melhor lugar do mundo e você é um ser humano privilegiado e mal agradecido. Aí você vai ver que o seu problema é zero, é nada, que você não quer aquele país de jeito... Ah, mas se eu for para Noruega... Então, vai nos bastidores, vai na periferia, vê como é que funciona lá essa situação. Ah, não, é horrível. Ah, é bem. Aquelas pessoas são infelizes, são frias. Você quer isso? Ah, não, isso não serve para mim, não. Então, para de reclamar do problema que você tem. E volta para aquilo que a gente conversou, né, Geraldo, no começo, que tudo é pro ponto de vista. Eu posso sempre olhar, podia ser melhor, mas eu posso sempre olhar e dizer, podia ser pior. Ponto de vista. Para onde é que você está olhando? É o seu ponto de vista. Quando se fala, por exemplo, a política é um negócio cheio de coisa. Gente, são pontos de vista. Tem uma situação atual, aqui agora, esquerda e direita. Sim. Eu estou falando de política, tá? Esquerda e direita. Como assim esquerda e direita? O que é isso? O que significa? Ah, que o esquerdo é comunista? É? O cara ganha 2 salários, quer 3, quer 4, quer trocar o smartphone X pelo Z, ele quer trocar o carro, Isso é comunista? É capitalismo, filho. O cara quer mais. Todo mundo nesse país quer alguma coisa a mais.
Todo mundo quer ganhar mais, Sim. todo mundo quer comprar coisa nova, todo mundo quer inovar, todo mundo quer importar coisas diferentes. Você chama isso de comunismo, isso é capitalismo. Só que é o seguinte, só que você quer fazer com o dinheiro do outro. Não, você tem, então, Com na o próprio, realidade, né? cara, faça escolha, para com esse negócio de esquerda e direita, para de apontar as pessoas. Esse cara é esquerdista, você não fala com o seu filho porque ele escolheu uma opção política diferente, alguém enganou ele e ele escolheu errado, não importa se é o lado lá ou o lado de cá. Estão separando as pessoas para enfraquecer as pessoas. Fizeram isso a vida inteira. Enfraqueciam você, dizer para você que você não podia porque era pobre, não podia porque era negro, não podia porque era menina, não podia porque era nordestino, não podia porque era gay, não podia por causa da religião. Agora estão dizendo para você que você não pode porque você é esquerda, não pode porque você é direita. Olha o que estão fazendo com você não é boi, não. Assim que separa boi. Esquerda, corte. Direita, engorda. Você não é boi, não. Você quer ser cortado ou engordado? Você não é boi, não. Você tem uma mente, você é um ser humano. Racional você não é, porque se nós fôssemos racionais, a gente não abateria a própria espécie. Sim. Nós somos a única raça animal que abate a própria espécie. Então, racional não somos. Sim. Mas somos humanos e podemos praticar a humanização. Agora, separação não. Ser humano precisa aprender a conviver com o ser humano sem julgar. As pessoas são boas, elas só são diferentes. Nós somos únicos. Obra de arte única, feita por tal artista chamado Deus. Então, não julgue a obra do cara. É o mesmo artista que fez você. Então conviva com a obra desse grande Deus, que é esse artista que fez você. Só que ele fez o seu colega do lado. E você acha que você tem direito de criticar a obra do cara. Cara, isso é uma baita lição, Geraldo. Porque às vezes você julga, você olha, julga, e aí você começa a mudar. Você fala assim, não, mas eu tô julgando quem fez, eu não tô julgando a pessoa. Como assim? Aquele cara tem uma coisa... Não, ele é diferente. Você não tem dois iguais, você também é diferente. Sim. Você tem lugar que você não vai se enquadrar porque você é diferente e o outro não vai aceitar. Mas nós não temos poder de aceitar ou não aceitar. Nós temos direito de conviver. Sim. Você pode conviver, agora aceitar ou não aceitar, você não tem esse poder todo não, Zé, porque você é obra do mesmo artista. Quem tem que decidir se é o artista que fez a obra. Então, assim, agora você tem que conviver com as outras obras, porque vocês são semelhantes. Semelhante. Então, cara, não tem maior ou menor. O cara que se acha maior, fraqueza humana. O cara que se acha menor, fraqueza humana. E você não é um fraco. Você nasceu locomotiva. Então... Você nasceu locomotiva. Acho que você que está assistindo esse vídeo, você tem que ter anotado essa frase que a gente já ouviu algumas vezes o Geraldo dizendo isso. E você nasceu locomotiva. Quando você tiver com seus pensamentos, você tem que moldar a sua mentalidade para pensar isso. Sinal que se tiver pesado é porque é o seu papel. Sim. Locomotiva tem que estar pesado mesmo, tem que estar puxando. Se tiver leve, se preocupe, alguém está puxando você. Ninguém merece. Ninguém merece, tem alguém puxando, é exatamente. Você não é um vagão, cara. Então, assim, cara, vagão, vazio. Não, você tem conteúdo, você é um ser humano. Então você é locomotiva, não deixa ninguém puxar você, não. Você vai com alguém, anda compartilhando, anda caminhando junto, mas alguém acomodado, alguém te puxando, zona de conforto. Isso não é zona de conforto, não. Você está enganando você mesmo. Isso não é conforto, não. Ah, o cara fica na zona de conforto. Conforto? Você acha que alguém puxar você é conforto? Não, cara, isso é suicídio, porque você não sabe nem para onde estão te levando. Então, eu sou a favor do seguinte, a minha vida sempre foi possível. Ah, foi difícil? Não, foi possível. Graças a Deus, ninguém pôs na minha cabeça que era difícil. Acredita e vai. A sua vida é muito possível. Por quê? Porque você nasceu. Você não nasceu por acaso. Você não é o único por acaso. Então, cara, você tem um propósito nesse planeta. Vai cumprir o seu propósito, acha ele. E você é filho do homem. É filho do cara. Sensacional. Por que você fala, o homem, o cara, Deus, como é que você fala assim, filho do cara? Eu tenho intimidade com ele. Ele habita em mim. É meu pai, exato. Tá em mim todo dia. É exato. Geraldo, que papo maravilhoso. Eu juro, eu queria ficar, se eu pudesse, eu ficava aqui até às 6 horas, mas a Marlene, que é a pessoa que manda, né? Ela já apareceu umas duas vezes aqui no vidro. Isso é uma propaganda enganosa que o povo fala, tá? Aparece nas redes que a minha mulher que manda, Marlene Rufino manda. Gente, isso é propaganda enganosa, tá? Eu mando dos negócios, dos filhos. A minha mulher só manda em mim. Exato. É só... Mas exato, ela já apareceu aqui, deu um oizinho assim, oi, tudo bem aí? Eu já entendi. Mas é assim, ó, em casa eu sou a vítima e ela é a opressora. É democracia cubana, ela dá pra mim o direito de concordar e não pode sair. Se dizer não... E às vezes ela até deixa eu sair, mas não quer me indenizar, então eu não vou. Exato. E agora tem aquilo que a gente conversou, né? Você tem que dizer sempre sim, só que agora você tem que dizer sim não e funciona justificar. mais, só pra vocês saberem, tá?
Você dizia, eu sempre aconselhei as pessoas, cara, concorda logo que dói menos, que a mulher sempre vai vencer. Então, agora não está funcionando em casa, tá? Você concorda e ela continua querendo saber por que você concordou. Sempre vai ficando mais difícil. Eu levo o café para ela de manhã, né? E levo 2 bolachinhas. Eu levei 2 bolachinhas um dia desse, ela olhou para a bolacha e falou assim, não, você não aprende, né? Não é esta bolacha. Eu olhei, eu sou vendedor, cara. Eu tenho orgulho danado de ser vendedor, tá? Eu sou um vendedor e eu me considero um bom vendedor. A hora que ela falou isso, eu me posicionei e, como bom vendedor, voltei e troquei a bolacha. Não tentou contornar a objeção. O primeiro cliente do dia, de manhãzinha. Não tem você vai criar confusão. É verdade. Troca a bolacha. Exato. E nós precisamos aprender a entender o seguinte: vendas. Todo mundo precisa vender, tá? Gente, nós estamos trabalhando coisas para servir pessoas. É um jeito de vender a nossa energia, a nossa informação, a nossa positividade. Todo mundo vende alguma coisa. Você vende o seu sorriso, você vende o seu carisma. Vender não é valor material. Vender. O gesto de vender, de entregar alguma coisa para o outro. Então, você tem conseguido vender para sua sogra? Olha a importância disso. Mania que o humano tem de criticar a mãe de quem dorme com você. Sim. Isso é um erro, cara. Se você quer ser um bom vendedor, pensa nisso. Se você não consegue vender você para a mãe de quem dorme com você, você vai ter dificuldade em vender muita coisa, tá? Porque a primeira coisa que se vende, que eu comprei quando eu cheguei aqui, foi a recepção que eu tive e o carinho, e o carisma e o abraço do seu time. Então, eles venderam e eu comprei. Então, você precisa vender a sua energia, a sua positividade, vender você, o seu carisma, o seu sorriso, a sua chegada, a sua energia. É isso que a pessoa compra. O produto tem concorrente tudo quanto é esquina. Agora você é único. Você não lembra que nós falamos que você é um filho único dessa energia chamada Deus? Então, se você é único, entenda que não tem como alguém concorrer com você. Quando você consegue vender você, é só você. As pessoas estão conquistando o cliente. Conquiste pessoas. Então, o que vocês conquistaram para nós aqui, para mim e para o Arthur, não foi a plataforma. Cara, você está em Sorocaba, nós estamos lá na Alphaville, em São Paulo. Sim. Você tem Alphaville em Sorocaba, nós estamos na Alphaville em São Paulo. Sim. Por que nós viemos fazer em Sorocaba se nós também Alphaville e tem um hub da sua atividade lá? É porque vocês conseguiram vender vocês. Porque a atividade digital tem tudo quanto é lugar. Sim. Então, o que você veio fazer em Sorocaba? Então, é que quem exercita essa atividade são pessoas que já têm conexão de energia. Por isso que eu falo para você, cara, não tente vender produto, venda você. O produto é uma consequência. O produto tem concorrência, você não tem, você é único. A autenticidade custa caro, né, Geraldo? É isso que eu acho. Então, a hora que você aprender a conquistar pessoas, você vai entender que, por consequência, ela quer o seu produto. É isso que vocês fizeram. Vocês conquistaram a mim, conquistaram o Arthur, e nós queremos a habilidade que vocês têm no digital. E agora a gente está construindo isso junto e vamos fazer o quê? Transformar a vida das pessoas. Porque a sua mensagem, que hoje, por exemplo, está chegando na casa de muita gente, eu tenho certeza que já está transformando, ela mais densa ainda, dentro de produtos, dentro de dias, com certeza ela transforma mais e mais pessoas. Né? E vocês são do digital. Olha que interessante. A hora que eu conheci o seu time, eles têm energia, tem espiritualidade, tem calor humano. A hora que você põe isso no teclado, cara, só não tem 2 impressões digital. A hora que você põe isso no teclado, junto com isso vai a sua energia, a sua paixão, a sua vontade de fazer. Sim. Muda o conteúdo que vai chegar do outro lado, tá? Até nisso faz diferença quando você fala de digital e de online. Sim. A máquina não tem emoção, você põe nela. Você tem, mas você que digita a máquina. Exato. Então, quando você digitaliza com emoção, quando você põe paixão, a pessoa percebe do outro lado. É por isso que eu acho a importância de ter essa conexão. É por isso que eu acho a importância que tem quando você nos ouve aqui. Se você realmente ouviu, pode compartilhar com mais alguém, que esse alguém que você compartilha também vai sentir o que você está sentindo, que é de verdade. E quando você faz de verdade, ninguém engana ninguém. A pessoa percebe. É nessa hora que eu falo pra você, a conexão com a criança, né? Sim. Se você for verdadeiro, ela sorri pra você. Se não for, ela mostra a língua. E dá as costas pra você. Exato, exato. E é isso que a gente falou, basicamente o papo todo, que a técnica a gente treina, agora o propósito é intreinável, né? Inteligência emocional e espiritual. A digital e a artificial você compra. Exato. Geraldo, ó, vamos lá. Eu queria terminar com uma pergunta simples, mas talvez vai ser a mais importante de todas, tá? É aquela que eu falei pra você. Falei, não, eu quero ver essa punch, o pessoal vai agradecer porque vai ter corte. Né? Mas é o seguinte, quando tudo isso acabar, então, empresa, palco, dinheiro, reconhecimento,
qual é a única coisa que você gostaria que as pessoas lembrassem sobre Geraldo Rufino? Legado. Legado. A minha alegria, a minha felicidade, a minha espiritualidade, a minha imortalidade. A minha mãe me deixou isso. E é o que eu pretendo deixar para a geração que vai chegando, para meus filhos, para todo mundo. Minha mãe me deixou a imortalidade. Só morre quem é esquecido. O jeito que você convive é aquilo que fica na mente e no coração das pessoas. A minha mãe deixou na minha mente a bondade, a generosidade, a humildade, a simplicidade, a possibilidade e o reconhecimento do Deus que habitava em mim. E ela se tornou imortal, inesquecível. A minha mãe nunca morreu. Ela ficou na minha mente e no meu coração. E na minha passagem por aqui, o tempo que eu ainda tenho, eu pretendo, todo lugar que eu for, eu pretendo estar presente, entregando para as pessoas alguma coisa que some na vida delas, fazer o melhor, né? Tipo assim, o que eu posso servir, atender? Isso vai fazer com que eu crie uma conexão de verdade. E isso constrói a minha imortalidade. Você fica na mente e no coração das pessoas por onde você passa. Isso não tem como você... Assim, se você fizer uma maldade... A pessoa esquece, porque aquilo pesa. Chega uma hora que ela deixa pra lá. Então, se você fizer uma bondade, a pessoa tem saudade. E você cria, a partir daí, a imortalidade. A minha mãe é imortal, inesquecível. Cordão umbilical, relação de verdade, espiritualidade. Só morre se for esquecido. Só se corta fisicamente. Mas isso aqui não é físico, isso é mental, é espiritual. Então, na realidade, é o que eu pretendo deixar. Um legado que faça a diferença, impacte e some na vida das outras pessoas. O resto as pessoas compram. Geraldo, a melhor forma de encerrar, impossível, mas queria te agradecer por, primeiro, estar conosco, por ter vindo aqui, por gastado teu tempo, veio aqui, ficou com a nossa equipe, bateu esse papo com a gente aqui, sem precisar, fez esse papo, fez questão de fazer esse papo, então queria te agradecer muito, dizer que eu tô te passando essa mensagem, mas é a mensagem que todos gostariam de te dizer, que nós somos muito gratos, honrados e felizes de termos a oportunidade de trabalharmos juntos, e muito obrigado por ter tido esse papo com a gente, tenho certeza que todo mundo que está aí em casa deve ter amado, porque foi uma verdadeira aula. Queria te agradecer. Resumindo, né, a pergunta que você fez, né? Um legado, deixar para as pessoas, esse é meu propósito de vida, né? Deixar para as pessoas um legado justamente daquilo que o dinheiro não pode comprar e que a tecnologia não vai substituir. Sensacional. Anotou? Anotou essa punchline final? Ó, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foi diferente de um podcast, né? Com o Geraldo. Compartilhem nas redes sociais, comenta aí o que vocês acharam. A gente vai ficar feliz com o seu feedback e nos vemos no próximo. Obrigado pela sua audiência. Gratidão, gente.